Então, fazendo aqui uma breve revisão sobre função afim, né? Para que a gente possa relembrar e caminhar junto nos próximos conteúdos, vamos lá fazer esse lembretezinho especial, né? Toda função afim, pessoal, ela é representada, definida dessa maneira, tá? Uma função que depende de x, tá? Eu chamo de f de x, é assim que eu leio, f de x, que vai ser igual a um a que multiplica x mais b. É dessa forma. Ou ainda eu posso representar de uma outra maneira. Porque esse f de x é como se fosse o nosso y. Lembra lá do gráfico cartesiano que eu mostrei para vocês? Então, esse f de x, ele é representado também por y. Então, pode acontecer que vocês encontrem em algum livro, algum material, alguma videoaula que a gente for ver, no vez de f de x está o y, ok? Porque é a mesma relação, tá bom? Ou y igual a a vezes x mais b. Isso daqui é uma função de primeiro grau, tá? Por que é uma função de primeiro grau? Porque o nosso x, tá? Que é a nossa incógnita, a nossa variável, ela tem o expoentezinho 1. Ah, professor, mas não tinha, você colocou agora. A gente sabe, né, que todo número, quando não tem o expoente, é porque tem um 1zinho lá, tá bom? Então, por isso que é uma função do primeiro grau ou função afim, tá bom? Porque o expoente do nosso x é elevado a 1, ok? Aí nós temos aqui, como vocês podem analisar, os coeficientes, que é o coeficiente A e B, tá? Os coeficientes são números reais, quaisquer, tá bom? E nós temos que o A é diferente de zero. Ele não pode ser zero, tá? Não pode ser zero, porque se o A for zero, vai acabar todo número multiplicado por zero, encerra, né? E aqui eu não posso determinar, tá bom? Então, precisa ser diferente de zero. Então, nesse tipo de função do primeiro grau, polinomial, né, o grau de valor, o a gente chama ele de taxa de variação, tá? Ou coeficiente angular. Coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. E o B, né? A gente chama ele de valor inicial ou coeficiente linear. Coeficiente linear. São esses os nossos valores, né? Então, vamos aqui por exemplo. Eu tenho f de x igual a 2x mais 7. Né? Aí, olhando para cá, quem é A e quem é B? Né? Quem é meu A? Olhando aqui para essa função. Podem falar, fique à vontade, tá? Quem é o A nessa função? 2. É o 2. Quem é o B? 7. 7. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. É importante a gente saber disso, professor? A gente precisa muito saber disso, tá? Por quê, professor? Primeiro, o coeficiente linear, quando a gente for trabalhar com os gráficos, a gente vai ver que é justamente onde a reta vai para cruzar no eixo Y, tá? Então, já é uma dica aí para a gente saber o que é coeficiente linear, né? E assim por diante. Tem várias coisas que a gente precisa determinar. Nesse outro exemplo, por exemplo, aqui, y igual a menos 4x. Olha só, vezes x.
Aí eu pergunto a vocês, quem é o meu coeficiente angular? Eu tenho essa função. Quem é o meu coeficiente angular? Lembrando que o coeficiente angular é sempre quem acompanha o x, ó, tá? Sempre quem acompanha o x. Então, aqui, o coeficiente angular é menos 4. Né? Não esqueça o sinalzinho. Menos 4. E quem é o b? Ih, professor, deu ruim. Só tem isso daqui, como é que eu vou localizar quem é o coeficiente b? Quando não tiver, exatamente, vai ser o zero. Tá? Quando não tem, é o zero. Tudo bem? Então, é dessa maneira. Tá? O padrão, o início, né, disso tudo é dessa maneira. Então, vamos agora. Tudo bem até aqui, né? Deu para a gente localizar direitinho, entender coeficiente angular, coeficiente linear. De boa, tranquilo. Agora, vamos para uma parte assim, que é mais, vamos dizer, interessante para nós. Que é o gráfico da função. Gráfico da função afim. Como é que se dá o gráfico da função afim? O gráfico da função afim de primeiro grau é representado por uma reta, tá? Então, o que é que acontece? O valor da taxa de variação, o que é o valor da taxa de variação? Que nós acabamos de falar, né? Que é o coeficiente angular, tá? Então, vocês fiquem ligados nessas duas palavrinhas, taxa de variação e coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, tá certo? O coeficiente angular, ele determina se a nossa função é crescente ou decrescente. Como assim, professor? Caso o coeficiente angular seja positivo, a gente já sabe que ela vai ser crescente. Se ele for negativo, vai ser decrescente. Ok? Então, é isso. Como assim? Me dá aí um exemplo, professor. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo dessa função, de uma função no gráfico. Tá certo? Então, vamos lá. A função y igual a 2x menos 1. Temos aqui. Essa função, ela vai ser crescente ou decrescente? Do que eu disse, né? Qual é a nossa função, aliás, qual é o nosso coeficiente angular? Não é esse daqui, ó, que está acompanhando o x? Então, se ele é positivo, a nossa função é o quê? Crescente, tá? Sempre quando o nosso coeficiente angular for positivo, a nossa função é crescente. Tá bom? Não esqueçam disso. Nesse outro exemplo, para a gente finalizar, nós temos menos x mais 4. Nessa outra função, aí eu pergunto a vocês, qual é o coeficiente angular aqui? Qual é o número que está acompanhando o x? Vocês conseguem me dizer? Ah, professor, não estou vendo nada aqui acompanhando o x. Né? Vocês podem estar pensando assim. Então, quando não tem nada aqui, ó, menos, eu tenho, como é que eu leio isso aqui? Menos x. Eu tenho menos 1x aqui. Então, o 1zinho aqui, ó, menos 1, ele é negativo, né? Que é o nosso coeficiente angular. Então, se ele é negativo, a nossa função é decrescente. Professor, mas eu não estou entendendo esse negócio de crescente e decrescente. Mas vocês vão ver agora, vão entender como é que funciona agora a paradinha, viu? Função crescente e decrescente. Olha só. Se a função for crescente, tá? O que é que acontece? O ângulo entre a reta
e o eixo, tá? E o eixo X será um ângulo menor que 90 graus. E se for decrescente, o ângulo entre a reta e o eixo X vai ser maior que 90 graus. Tá? A diferença é essa. Eu vou já mostrar aqui no gráfico para vocês. Então, olha só, se a nossa função é crescente, ela vai funcionar desse jeito. Ok? Vocês percebem que o ângulo aqui, ó, ele é menor do que 90 graus. Quando for decrescente, só lembrando que aqui é o eixo X, tá, pessoal? Aqui é o eixo Y, eixo X, eixo Y, a origem. Aí já vai se comportar de maneira diferente. Olha só. Decrescendo, ou seja, o nosso ângulo aqui vai ser maior do que 90 graus, tá? Com relação ao eixo X, tá? Sempre dessa maneira. Então, uma vai ser crescente e a outra decrescente. Vai se comportar dessa forma, tá? Então, professor, mas aí como é que eu faço para montar, né, uma função no gráfico? Justamente, professor, a coisa que eu ia perguntar agora. Oh, maravilha. Muito bem. Deu minha vez. Então, vamos lá. Para a gente traçar as retas do gráfico, tá? Determinarmos, seja qual for os pontos dessa reta, a gente precisa fazer o seguinte, tá? Olha só. Nós temos aqui. Eu vou utilizar esse mesmo exemplo que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos utilizando, tá certo? Para que a gente possa entender melhor, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou só apagar aqui embaixo, e depois esse aqui, e vou fazer aqui para esses valores. Olha só. Os valores X e valores de Y. Aí, o que acontece? Você vai dar valores para X. Para quê? Para que a gente encontre os valores de Y. Certo? Geralmente, eu coloco os valores baixos. Tá? Valores baixos para poder facilitar a nossa vida. Tá bom? Como assim, professor? Vou botar X igual a 1. Tá? Vou colocar aqui do lado. Para X... Pronto, X. Para X igual a 1. Quanto que é o meu Y? Aí eu vou colocar aqui, resolver a minha função. No lugar do X eu vou botar quem? 1. Tá? Então vai ser 2 vezes 1, 2. Menos 1, deu 1. É assim, professor? É. Quando o X for 1, o Y também vai ser 1. Eu vou botar agora X igual a 2. Para X igual a 2, quanto que é o meu Y? Aí eu vou na forma. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Tudo bem? Eu vou fazer igual a 0. Tá? Como é que eu faço? Para X igual a 0, eu tenho... Quanto que é meu Y? Aí 2 vezes 0 é 0. Sobrou quem? Menos 1. Ok? Menos 1 do Y. Pronto. Tá? Só esses três números, professor? Acredito que seja o suficiente para a gente resolver, para a gente montar, tá bom? O nosso gráfico. Então, vamos lá. O ponto de origem, aqui todo mundo sabe que é o 0. Aí eu tenho aqui o X do 1 com o 1 do Y.
certo? Ok, tá aqui, ó. O primeiro pontinho formado. Depois, o 2 do x com o 3 do y. Olha só. Beleza? Aí depois, o 0 do x com o menos 1 do y. Professor, o que significa esses 3 pontos? Aí a gente forma uma reta. Para fazer uma reta, vocês sabem que só precisam de 2 pontos, né? Para a gente ligar uma na outra, a gente vai formar uma reta. Aqui eu coloquei 3, só para ficar mais interessante. Então, isso aqui é a nossa reta. Tá? A nossa reta, eu não falei para vocês que uma função afim ela é representada por uma reta? Está aqui, a nossa reta. Está assim mesmo, tá meio reta, né? Reta. Mas suponha que seja uma reta, tá bom? Então, essa daqui é a nossa reta. E vocês percebem que ela é crescente, né? Por quê? Porque o nosso coeficiente aqui é positivo. Tudo bem? Montamos bonitinho? Lembra que eu falei para vocês que o coeficiente linear, esse número aqui, ó, representava onde a reta tocava no eixo Y? Onde é, professor? Está aqui, ó. Onde ela toca. Viu? É aqui que ela toca, no eixo Y. Interessante, né? Menos 1. Beleza. Agora vamos fazer aqui do outro, na decrescente, do mesmo jeito, tá? Que eu vou formar, que eu vou fazer para que isso aconteça. Tá? Vou fazer de novo aqui. Vou diminuir aqui só para não atrapalhar do outro lado. Eixo X. Vamos lá. Pá. X e Y. Tá bom? Vou dar valores do mesmo jeito. Tá? Aqui é a origem, 0. Vou dar valores do mesmo jeito. Para X, para encontrar o Y, tá bom? Vou fazer aqui do lado. Valores de X, valores de Y. Pá. Vou fazer para x igual a 1. Vamos lá. Menos 1 mais 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ser 1 e 3. Não é assim? 1 e 3. Para x igual a 0. Para x igual a 0, vai ser 4. Não é verdade? Ó. Menos 0 mais 4 vai dar 4. Ok? E vamos colocar para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, agora já tem um sinal do menos 1 aqui, do menos aqui, né? Menos com menos dá mais, aí 1 mais 4, 5. Tá? Sempre nessa função, tá, pessoal? Que eu estou determinando aqui. Agora eu venho para cá, para o meu gráfico, para ver como é que é o comportamento dele. Tá? Então, quando x é 1, vou botar bem aqui, ó. X é 1, nosso y é 3. 1, 2, 3. Acho que eu vou precisar de mais espaço. Tá? Já percebi isso. Então, do 1 vai para o 3. Ok? Quando x é 0, nosso y é 4. Ó, 0, o y é 4. Sempre que tiver um número, né? Vou especificar bem. O número e o 0, tá? O ponto vai ficar no número, tá bom? Ok? Olha só. E menos 1 e menos 1 de x com 5 de y. Menos 1 com 5 de y. Não tinha colocado, vou colocar aqui, tá? Com 5 de y. Prontinho. Olha só. Como é que ficou a nossa reta? Opa. Ok? Se comportou dessa maneira. Tá? Da seguinte forma. Então, o que é que acontece? Olha só. É decrescente, por quê? Porque o nosso coeficiente aqui é negativo, né? Então, por isso que ficou dessa forma. Tá bom? Então, deu para entender aí como é que a gente monta? Belezinha? Pura? Então,
nós temos um coeficiente, né? Que a gente, vamos dizer assim, linear, tá? As categorias das funções, tá? Nós temos essa também. Então, essa é uma função linear, tá? Que a gente consegue distinguir. Temos as funções que são constantes também. Como assim constante? Ela é uma reta na horizontal, tá bom? Na horizontal ou na vertical. A gente chama de constantes, tá bom? Mas a gente vai trabalhar mais com essas equações lineares, tá certo? Então, vou dar uma paradinha aqui na gravação, só para a gente tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem, tá bom?